Viva, saudações, seja bem-vindo à grande entrevista nesta edição e o nosso convidado para esta entrevista, o Dr. Tomás Cambuete, sobre o olhar atento do estado da economia em Angola. Com o nosso convidado que temos o privilégio de saber um pouco mais sobre a economia em Angola. Doutor, seja bem-vindo. Tudo é poder. Obrigado. Como prazer tê-lo aqui no Ponto de Espaço. Muito bem. Sobre o olhar atento do estado da economia, já para, como nota introdutória, ele apresenta sobre o estado da economia em Angola. Obrigado por oportunidades, né? Pensamos que o estado da economia em Angola tem muito que se diga. E nós gostaríamos de falar sobre o estado da economia em Angola de forma mais fácil possível, e seja de comunicação. Eu diria, de forma provocatória, que o estado da economia em Angola está boa. Quando está em forma provocatória, está boa. Está boa por quê? Está boa porque os recursos que Angola detém continuam no mesmo espaço. Continuam a ter o petróleo, continuam a ter gás natural, continuam a ter diamantes. Todos os recursos que Angola tem, que caracteriza como um país potencialmente rico, existe. Então, visto desse ponto de vista, a economia está boa. Agora, claramente, que teremos depois de falar quais são os gestores desse recurso que Angola possui. Aí sim, outra conversa. Muito bem, é a conversa com Tomás Cambuete, economista. Para já, os angolanos lamentam sobre o custo de vida, mas o doutor afirma dizer que o estado da economia está boa. Quer aqui fazer perceber? Sim, eu dizia de forma provocatória que a economia não está boa. Os recursos continuam no mesmo lugar. Sabemos nós que Angola viveu durante mais de 4 séculos, salvo erro, mais 4 séculos de colonização estrangeira. Nesse interim, o foco principal dos ocupadores do Estado angolano era mesmo os recursos que Angola tem. Então, passando desse ponto, os angolanos naquela altura, através das condições de vida que não lhes era favorável, comparado com os recursos que o país tem, então se levantaram e começaram a reclamar sobre essas condições de vida, através de comparar com os recursos que o país tem. Hoje é a mesma coisa, no mesmo caminho. As riquezas estão ali. Agora, as riquezas não estão a servir as suas populações. Daí a população dizer que temos a percepção que a economia não está boa. A economia está boa, está lá os recursos. Agora, a distribuição da riqueza que o país tem é que não está nos conformes. Então, eu queria até fazer aqui uma análise comparativa através do pensamento econômico do presidente fundador da República, Agostinho Neto, o pensamento econômico do Jorge Savimbi e também o ponto de vista do tratamento econômico do Mohamed Ouro Roberto, já em alusão 12 de novembro, se quis paticionar extremo, né? Ok, então, se não olhar para a economia do ponto de vista daquele que foi a visão de Agostinho Neto, eu me apeguei a uma fala que o presidente fundador havia dito que me pareceu um aviso para a condição atual da economia que nós tínhamos. Ele disse, isso aqui é público, que a África será posturada como um corpo inerte, onde cada um, não é, vinha dedicar lá um pedaço. Isso, para mim, estava falando exatamente da economia. Agostinho Neto entendia, ao meu ponto de vista, entendia que a soberania econômica, atender dos compromissos que haviam feito para a assunção do poder político, não seria da autoria, não seria do domínio dos angolanos. Teria forças externas, através das multinacionais, que estariam a abocanhar as riquezas das nações. Ele dizia África. Eu penso que está se referindo também a Angola, onde ele era presidente. Sabia muito bem que as riquezas iam servir mais aos abutres, ele que fala isso sobre abutres. Os abutres, que são hoje considerados as multinacionais, são os que detêm o maior bolo da esquerda do nosso país. Também quero ressaltar ali que, país, em minha opinião, que é falsa a ideia, pensarmos que os gestores da economia do nosso país, através do Conselho de Governo, sejam incompetentes. Acho que não são competentes. Não são muito competentes. Mas onde a gestor de competência diz essa realidade que Angola vê? Por isso é que eu vou buscar o Agostinho Neto.
Agostinho Neto praticamente atirou a toalha ao papel. Depois dos acordos que eles fizeram para assumir o poder político, que o poder político é que faz gestão do poder econômico. Depois dos acordos, eu penso que o Agostinho Neto deu conta, não só ele, como outros países da África, os acordos que fizeram, a riqueza que os seus países tinham, não iam servir os seus países. Então Neto deixa-nos essa fase reflexiva, dizendo que a África é como um corpo inerte, onde cada um vem tirar a sua parte. Entendeu? Onde cada moto vem da sua parte. Então, também queria parafazer aqui uma frase da sua excelência, a ministra da Segurança, a doutora Vera Dalves. Ela também atirou também a tapete. O que ela disse? Ela disse também do Brasileirinha, já fizemos tudo, até já oramos também, mas não há resultados. Vou chegar para a pessoa disse que quer falar do pensamento econômico dos 3 líderes da nossa. É o tal problema. A verdade diz que estamos a fazer tudo, não estamos a prosseguir, não estamos a prosseguir. Ela não está a brincar, ela disse, está falando muito sério. Quer dizer, o ouro vem, a riqueza tem, todo mundo sabe que o país tem riqueza, mas não serve o seu fogo. Por quê? Porque Neto disse que os abutres devem tirar a meu pai. O que são os abutres? Exatamente, os abutres, hoje já, buscando, já refletindo aquele o pensamento de Agostinho Neto, e podemos são as multinacionais que mandam a maior parte dos países da África, onde ostenta grande riqueza, mas aos poucos são vivem na miséria. Então, aí sim. E também queria parafrasear um presidente José dos Santos, estamos falando de pensamento econômico. José dos Santos disse, no seu pronunciamento, que a sua organização tinha bons planos, tinha bons projetos, mas quando chegava o momento da execução do projeto, onde estava o problema? Está a parafrasear exatamente porque disse Agostinho Neto, noutros termos. Vontade tem técnicos, muito competentes. O que falta, agora vamos voltar, o que falta a resposta vem no pensamento econômico do João Sadi. Olha que eu busco também o econômico do João Sadi. O Jonas Abib, ele nos lança o seu pensamento econômico na sua série de fases, onde ele dizia que a cooperação comigo não é fácil. Isso queria dizer o quê? Queria dizer o quê? Eu estou a falar o meu pensamento. Eu penso que o Jonas Abib, vendo já o fracasso, essa é de opinião, de Agostinho Neto, nos contratos que ele fez, aonde já não de partida, é por isso que ele diz que certo na França era o doutrina Sarso. Economicamente sim, ele logo disse, porque depois ele lança mais para uma outra frase, que diz que o mais importante é resolver os problemas do povo, coisa que ele viu que não ia conseguir, porque ele denuncia que os abutres vão levar a maior parte da riqueza, que não vai dar para resolver os problemas do povo. É uma denúncia, ele faz uma denúncia. José Santos faz contra a denúncia, Vera Dalvi também faz para outra denúncia. Já fez tudo, já laurando, os quadros estão ali. Então, indo para a tua pergunta, o que é que falta, o que é que é preciso nós fazermos? Eu estou falando de forma rápida, Jonas Abib, ele, minha visão, ele fez o fracasso do compromisso que o seu antecessor fez, o Solai Filho fez. Ele pronuncia-se, porque a sua fala parecia que estava a falar ao ar. Quando ele diz que a cooperação comigo não é fácil, parece que estava a falar ao ar. Estava a dizer que a forma que se fez o acordo com o Agostinho Neto, onde vocês vão levar a maior parte da riqueza, comigo não vai ser assim. Comigo, eu vou priorizar primeiro o angolano, segundo o angolano, terceiro o angolano, quarto o angolano. Essa fórmula não interessa aos abutres, que são as multinacionais. Ou seja, se nós não pensarmos, buscarmos a gênese do problema econômico da Norte, nós vamos guerrear entre nós. Entre angolanos, vamos guerrear, tendo a impressão de que existem angolanos que são multicompetentes e outros são competentes de dois pensamentos econômicos. E quem é que controla de fato, a economia nos países que ostentam muita riqueza e que, em contrapartida, são um pouco, as populações não usufruem das riquezas? São as multinacionais. São as que controlam a riqueza desse país.
Inclusive, diz-se que os governos, e nós conhecemos aparentemente, também não têm dado a força assim para poder se contrapor através dos contratos anteriores que foram firmados. Estão presos nesse contrato, estão presos nesse contrato. Agora, a mudança, como mudar a economia? É mudar o pensamento econômico, o que é que fala? Com novos atores. E não temos novos atores? Claro que temos, por isso que eu mencionei até boas figuras, mencionei, enfatizei bastante a questão neto, não é? Que todos os do seguem estão a dizer que não vão conseguir. Um disse que tem montado um projeto, mas não consegue executar, saiu já. O outro arranjou uma boa equipe econômica que são bastante competentes, disseram que já fizemos tudo, já o Abus inclusive, não é? Mas está duro, não vamos conseguir. Estão a assinar para nós. Agora, claramente que a juventude vai exigir. E é um cobro aqui também muito interessado. Talvez naquela fase dos contratos, da pós-independência dos contratos, os abutres achassem que a consciência dos povos nessas terras não ia maturar. Hoje a exigência para as boas condições, para todo o cidadão, vem do cidadão comum, do pacato cidadão. O pacato cidadão, ele não quer saber, não quer saber se tu tens compromisso com alguns dos internacionais. Ele não quer saber se tens compromisso com os abusos. Ele vai querer, de qualquer maneira, que tu satisfaça as suas necessidades. Então aí leva-nos ao que estamos aqui a assistir atualmente. A porta mais aceitável é através de eleições, onde os cidadãos vão trocar de gestor. É o pensamento mais lógico, trocar de gestor. Se gestor não você me dá o que eu preciso, vou trocar de gestor. Só que, na nossa atitude objetiva, não é possível através do controle que eu falei anteriormente, de multinacionais. Então, vamos conhecer essas primaveras árabes, esses programas de convulsões sociais, onde os jovens deixam de confiar nas instituições e partem para caminhos que muitas das vezes não são aceitos em termos de constitucionais. Muito bem. A conversa com o Dr. Tomás Cambuete em torno do estado da economia em Angola e que, de facto, é de interesse público. Damos ao curto intervalo e voltaremos dentro de instantes com mais informações relativamente a este tema que parece não chegar assim. Até lá, volte connosco. Viva, seja bem-vindo à segunda parte de grande entrevista no Portal Notícia Ponto de Situação. Claro, a conversa com o economista Tomás Cambuete em torno do estado da economia em Angola. Muito que se diz a respeito deste tema e cá está o nosso especialista para ajudar na percepcionalidade deste tema que é de interesse público. Doutor Tomás Cambuete, falar de que a economia de Angola é estável e ainda muito se diz olhar atento sobre a liberdade econômica em Angola. A verdade, mercado, ele postula que o Estado, a economia autorregula-se e que o Estado tem a mão invisível, não é? Não aparece como regulador como tal da economia, mas como é sabido, em Angola nós temos um Estado quase que debitora da economia, que controla, que tem o maior bolo que devia circular na economia. E temos a infelicidade de também a economia agora ser dirigida politicamente. Onde os que deviam fazer acontecer a economia estão sempre ligados ao partido que sustenta o Estado, não é? E isso dificulta
a própria definição da economia de mercado. Então, fechamento para outros agentes econômicos poderem crescer ou dinamizar a economia do mercado. Então, qual é o papel do Estado? O papel do Estado é segmento regular, seria, no caso, o aquecer a economia. Então, isso é monopólio e não sentimos essa mão do Estado a se faz sentir com todos os agentes econômicos. Ouvimos reclamações de muitos agentes econômicos com provas dadas na economia, de expressa no negócio, que não têm tido o financiamento do Estado, por muitas das vezes por delito de opinião, o delito de pensamento político. Então isso prejudica de que maneira que a economia se diversifique e cresça à medida das exigências atuais da sociedade. Mas é possível os empresários investir em Angola e ter rendimento, um olhar sobre a regra da economia, minimizar os custos e maximizar os lucros? Hoje já é possível? Hoje não. A economia é essa. A política condiciona muito a economia. Se a política é instável, não há certeza da política, como o país anda politicamente, ninguém tem coragem de investir num país estável de políticos. Então, hoje, quem é o maior investidor em termos de negócio é mesmo o Estado. Temos poucos privados a investir em amor, temos pouquíssimos. Desta forma, o país desenvolve? Claramente que não. O país desenvolve, mas aquilo que é nossa tese, nosso pensamento, e nós acreditamos nisso, há necessidade de se olhar ao pensamento econômico da gênesis, do princípio. Como é que pensa economicamente essa organização que dirige o país? Então, se o pensamento for na lógica de estarmos já atirando a toalha ao tapete, conforme mencionei inicialmente na primeira parte da entrevista, então nós vamos continuar a falar as mesmíssimas coisas e não veremos grandes mudanças. Como economista, honestamente falando, o que é que falta para que a economia seja estável? Bem, a única forma, depois de muita oração, já se fez, quando muita oração, já se fez, inclusive os dirigentes também confirmaram que já se orou muito, e não resultou, é mesmo ainda trocar os gestores. Coisa que eu acho... Será que não são competentes? Não acredito nisso. Tudo bem, tem competência, é definida na incapacidade de alguém realizar uma ação, uma atividade, com os recursos disponíveis para que tal ação seja realizada. Então, os recursos para realizar tal ação existem, são recursos naturais, minerais, todos temos esses recursos. Agora, a execução para a satisfação da necessidade de todos os habitantes não vai se conceder por causa dos compromissos anteriores. Né? Falta o quê? Falta se desfazer os compromissos. O que é improvável, essa organização se desfaz desses compromissos com esses abutres chamados por estudo. Aliás, deixa-me dar um exemplo. Vimos que não é só Angola, temos exemplo de Moçambique, onde a população acordou. Também Moçambique tem riquezas e que as pessoas que eles têm não é boa. O que eles fizeram? Acreditaram em eleições. O que aconteceu lá? Aconteceu que não tocaram de gestor, coisa nenhuma. Aconteceu a desgraça. Aconteceu que a vontade popular não foi satisfeita. Mas não acha que Angola é falta de vontade política de melhorar a economia? Não. O que é que falta, Isabel concreto? Falta é mesmo se desfazermos compromissos anteriores. Se desfazermos compromissos econômicos anteriores. É um caminho longo, é um caminho tenebroso. É por isso que quando vemos a juventude, com razão que tem, de reclamar, mas se entrar no fundo da questão, nós estamos a atacar o algo errado. Mas como fazer o algo certo? O algo certo é nos fazer dos compromissos internacionalistas. É um processo. É longo, tenebroso e espinhoso. Então, quando já se perder a juventude, perder toda a credibilidade, tanto na gestão da riqueza do país, que eu acho que não são competentes, são competentes, entendeu? Quando perdes toda a esperança e também se perder toda a confiança nos gestores suplentes, que não têm o compromisso igual com o estado atual na gestão do país, então
vamos claramente conhecer o caos, coisa que não esperamos. A nossa realidade até o presente momento deixa a desejar. Como economista, será que não falta implementar os melhores métodos da economia para que Angola possa exatamente ter uma outra visão? Eu gosto de bem para os métodos. Os métodos é como dizer, a roda já foi inventada. A roda já foi inventada, os livros estão ali. Talvez estão na gestão do nosso país, estudando em grandes universidades, vou brincar. Estudando em grandes universidades, tem grandes livros, tem estados de livros, com todos os métodos. Eita, com os métodos. Só que está a dizer, sigo, tu tens uma riqueza de 100%, onde isso estou devagar, pela minha opinião, vendo a lei objetiva, não é? Ou estamos no mundo, estamos numa aldeia global, onde a informação ela é transversal, não é? Vendo que se o teu bolo é de 100% e 70% tem que ir para interesses que não nos diz nada, e fica 30%, amigo, você pode ser tão competente em termos da ciência, contábil ou da economia, não vais conseguir realizar o teu povo, que uma parte da riqueza vão para outros interesses. Agora, a tua pergunta é muito insistente e eu estou a tentar equilibrar a minha resposta, mas tem um exemplo minimamente acabado para a tua pergunta. É bem Traoré. Ele sacudiu-se dos compromissos anteriores. Parece que anos? Não, eles são desarrolados, de grande parte dos países africanos que assumiram com o compromisso anterior da pós-independência. Olha, o namoro, o que falta é coragem. É coragem. Ali tem o teu corajoso? Não no jogo, só para os dirigentes. Os jovens corajosos? Os dirigentes. Já encontrar dossiês. Eu não queria colocar aqui, né, a colação atual do presidente da República, vou trazer a colação ao presidente da República. Quando chegou ao poder, todo mundo aplaudiu. Eu também aplaudi. Temos agora, vamos conhecer uma nova abordagem, porque ele entrou com o pensamento. Claramente que não conhecia um dossiê, se calhar. Não tinha visto dossiê. Depois de um tempo, vamos apertar os dossiês com os anteriores. E nós que não conhecemos dossiês, vamos odiar esse senhor, vamos lhe odiar. Porque está batido fora, vamos odiar Hoje, de fazer 10 casamentos, não há essa prioridade. É possível, os velhos estão a coisa, estamos a conhecer os ventos, mas ainda não temos uma nação africana que se desfez do compromisso anterior e sobreviveu ainda primeiro de uma década, precisando de esperar para ver o Estado está a se libertar desse compromisso econômico, ou esse sobreviver daqueles são os seus amutos, então outro foi aplicado seguirá o mesmo caminho. As tuas boas gerações e resultados, como o Angola daqui a 5 anos, será que vai melhorar ou vai piorar? Não, a tendência é melhorar. Há caminhos que levam-nos a esta crise. A pressão social é o caminho. Os jovens hoje estão, graças a Deus, além da oração, estão mesmo a agir. Estão a orar, estão a fazer. Quer dizer, estão a agir. Então a pressão, aqueles compromissos foram feitos, para quer dizer, nas entrelinhas, terão de ser revistos. Quem tiver na gestão do país vai ter que rever e dizer, meu irmão, se está a levar aqui, se está a levar aqui da nossa riqueza 60%, já não vai levar 60%. Vai ter que levar pelo menos só 50%, 40%, porque esse é o reba que eu vou ter que deixar. Mesmo os nossos daqui, que assambarcam os bens, os tiram, não é que aproveitam desse problema que Nedo disse, chamou de desabutre. Também Deus tem também aqueles sanguessugas internos que aproveitam da desorganização, conhecem que não são os totais culpados, mas também que tiram da riqueza. Também serão coartados, essa liberdade, dos escolhos que virão daqui para os próximos anos. Não há fiscalização? Existe fiscalização, mas é aquele embrólio. Quando começa mal a coisa, todo o resto vai já descambando no mal. Mas eu for esperançoso, tenho sim senhora uma coisa que a pressão social ele não vai diminuir, ele vai crescer cada vez mais. E quem tiver na gestão do país, na coisa pública, da riqueza da nação, terá que satisfazer aquilo que são as necessidades de acordo proporcionalmente com a riqueza que o país tem. Os angolanos gritam em torno da fome, da miséria, num país que realmente afirma-se como com grande riqueza, como economista, dentro dos padrões econômicos. O que ele é para dizer? A economia e a gestão dos recursos escassos, diante da multiplicidade de necessidades, ela é mensurável mesmo quando as pessoas têm um mínimo. É o que comer, o que beber, o que vestir, só o mínimo.
não temos. Daí surgir a voz da sociedade. A voz vai gritando porque há ausência da satisfação dessa necessidade. Tem pessoas que não têm refeição, não fazem uma refeição por dia, não comem mesmo. Tem pessoas que estão a comer e é visível. Passa pela rua, tu encontras isso. Então, transformar os culturas diz como restaurante e tal. Tanto os críticos sociais veem e também que está na gestão do país também vê. Então, mesmo se tens os compromissos que eu falei anteriormente, vai ter que rever, se não rever, vai acontecer uma das duas coisas. Vai ser substituído. Que se por via constitucional, não é? Que é de eleições, não é? Não for possível, vai se arranjar uma terceira via. A fome fala muito alto. É relativa. Não, a fome não é relativa. A fome não é relativa. Não é? Talvez se contextualizou-se a fala do proponente, não é? Né? Politicamente, mas não é relativa. A fome não é relativa. Nunca será. Sim. Pois é. O tempo é o nosso pior adversário, já para culminar essa entrevista, que parece estar longe do fim. Sendo honestamente honesto, que espera de Angola daqui para frente? Bom, o que eu espero para Angola é que vai acontecer aqui duas coisas. Tenho aqui bons apontamentos, permita-me só que eu encontre e passa a falar sobre isso. Tenho 3 previsões para Angola daqui para frente quanto à gestão da riqueza do país. Primeiro, o que está na cabeça de jovens e da maior parte dos angolanos é que se você é o gestor da riqueza que o país tem, e você não der retorno, eu como no lixo, estou desempregada, tenho o salário mísero, comparando com os abutres, eu vou usar muito esse termo de abutre, não é? A habilidade suprema do projeto fundador, dos abutres, comparando. Então, a futura geração, essa geração está na luta, ele tem o primeiro caminho, que é a mudança de gestor. Ok, gestor da riqueza, que chamam de mudar de governo, tudo é magoso. Gestor de mudar o gestor. Se ocorrer, os que entrarem vão ter que mudar o que assistimos hoje. Segunda via, se esses gestores permanecerem na gestão do país, não sei por que força que possa vir a acontecer, é improvável que mudem o curso do status quo que conhecemos hoje. Ou seja, depois de 5 anos, se for o mesmo gestor, tem dúvidas que mude esse pensamento econômico que eu mencionei no princípio da entrevista. Tem dúvidas. O terceiro, que a via que eu não gostaria que ocorresse, é as populações tomarem as rédeas do país. Aí já é desordem total. Quando já as pessoas perdem credibilidade, então as pessoas começam a agir por si mesmas, que é o último rácio. Esta aqui eu não sei que acontecesse. Então o mais provável seria que se mudasse de gestores. Esse aqui é o caminho mais correto. Tirar o Tomás Cambué, colocar o Antônio Miguel. Como está aqui toda mesmo, sair, mudar. O que é muito improvável, escrevi aqui, é muito improvável. No entanto, penso que a última é que nós vamos para aí guitar a todo custo. A última opção. É a conversa com o Dr. Tomás Cambuetz, o economista, que fez então um enquadramento sobre o estado econômico de Angola, um tema que de facto resta ainda muita água na boca e também ainda deixa-se muito por saber, e nós, cumprindo com o tempo o nosso pior adversário, prometemos voltar na próxima ocasião com outro tema que é de interesse público. Até lá, volte conosco. Lembre-se que seu negócio rende muito e mais. Aqui no ponto de situação.